Na madrugada de 30 para 31 de janeiro de 1952, o estudante Delmo Campelo Pereira resolveu cometer uma estupidez. Ele era de uma família de boa condição financeira para sua época, o seu pai era dono da Serraria Pereira, mas o Delmo queria ter mais na vida. Era um jovem badalador, a fim de ir em clubes, fazer dívidas. Ele decidiu que precisava assaltar a empresa do próprio pai. Acontece que o assalto o levou a cometer um assassinato. E esse homicídio levou 28 pessoas ao banco dos réus quando se vingaram de Delmo. Esse é o caso Delmo, o duplo crime que chocou Manaus. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje eu vou contar pra vocês o caso Delmo. Essa é uma história muito interessante, é daquelas tão mórbidas e cheias de reviravoltas que consegue romper a barreira do tempo e marcar a vida e o imaginário de uma população local inteira. Foi o que aconteceu com a até então pacata cidade de Manaus no início dos anos 50, que registrou um crime bárbaro, capaz de chocar a sociedade manauara da época. E não só isso, mas foi um crime que desencadeou um outro crime e depois um outro, ainda pior. O caso duplo é lembrado até hoje pela cidade como o crime mais famoso de Manaus. Uma história digna de filme, graças ao roteiro macabro escrito pelo agir de todos os envolvidos. Esse caso foi uma sugestão dos crimezeiros Odinei Souza, Kimberly Souza, Reca Afonso, Maite Mameri, @Magalhães Matos e @Vini_Sage. Esse caso eu já vou adiantar que é complicado. É cheio de gente, cheio de nome, cheio de reviravolta. Vai deixar sua cabeça cheia e de queixo caído. E sabe, da mesma forma que de desgraça já basta esse podcast, de complicado já basta esse caso. Então, bora facilitar a vida. Para deixar sua vida mais simples e estilosa nesse inverno, a Insider tá aqui de novo para salvar as nossas vidinhas com roupas maravilhosas. Quem escuta o café sabe que eu não tiro do corpo a wingsuit, é uma blusa super confortável, com tecnologia térmica bem estilosa e versátil. É o meu jeitinho favorito de escutar meus podcasts, com uma roupa linda que me deixa aquecida e confortável. Se você ainda não conhece as peças da Insider, você está complicando sua vida, pois a Insider tem peças tecnológicas que deixam tudo mais simples, além de garantir um look confortável e estiloso, perfeitas para o inverno, mas assim, na real, para qualquer época do ano. E, obviamente, eu não ia estar aqui falando de tudo isso sem trazer um cupom de desconto para vocês, né? Pois sim, a Dona Café aqui continua na parceria com a Insider. É só clicar no link que está na descrição desse episódio para garantir a sua peça da Insider com desconto. Lembre-se que quando você clica no link e adquire um produto da Insider, você está apoiando essa parceria do Café com Crime e ajudando a fortalecer o podcast. E por isso, a Dona Café aqui agradece demais. Bom, com isso, bora começar do começo? A manhã do dia 31 de janeiro de 1952 era apenas mais uma na rotina atribulada do motorista José Rodrigues Rocha. Ele precisava buscar uma carga de estacas de madeira no quilômetro 40 da estrada de Campos Sales, na zona oeste de Manaus. Mas um de seus ajudantes, o custódio, deu um furo e não compareceu. Estressado, já logo às 5h30 da manhã, José dirigiu seu caminhão na companhia de seus outros ajudantes, e ele estava no maior foco. A madrugada estava fria e a noite havia sido úmida. A possibilidade de novos temporais era real, e a sua atenção precisava estar voltada para a estrada. Com a velocidade regular e os olhos bem abertos, o motorista foi alertado por um de seus ajudantes com uma batida na cabine assim que alcançaram o quilômetro 8 da rodovia. José Rodrigues entendeu o sinal para desacelerar, momento em que seu funcionário o informou sobre um carro capotado na beira do barranco. Era um táxi, marca Hudson, placas 279, e que ainda estava com as luzes acesas. Curiosos, os ajudantes e o motorista desceram a ribanceira para verificar se havia alguém precisando de socorro, mas não encontraram ninguém.
Então desligaram as luzes do veículo e seguiram viagem. O relógio marcava 6h45 da manhã, quando José Rodrigues ouviu uma nova batida na cabine, dessa vez mais forte que a primeira, e o susto fez com que ele derrapasse na pista. Antes que tivesse tempo de questionar a dupla que viajava em sua carroceria, ele ouviu a frase, abre aspas, "Seu Rocha, tem um cara morto ali, preso na cerca de arame farpado." Fecha aspas. Lembraram do carro capotado na beira da estrada e deduziram que aquele era o motorista do táxi. Mais do que depressa, o trio desceu a ribanceira e deu de cara com um corpo de um homem, sujo de barro e de sangue, preso ao arame farpado. Se não fosse por aquela cerca, o seu corpo teria caído em um abismo que havia logo após o arame farpado. A cena, é claro, impactou aqueles homens. Desesperados, subiram o morro, entraram no caminhão e retornaram para Manaus. O seu Rocha, que até então estava dirigindo com prudência por temer a instabilidade na estrada, enfiou o pé no acelerador e não demorou até adentrar a rua Marechal Deodoro, acordando toda a vizinhança com a sua buzina estridente. A sua intenção era chegar o mais depressa possível à central de polícia para notificar o fato ao comissário de plantão. Os homens foram recebidos por Francisco Azevedo e pelo escrivão Adolfo Pires Neto. Eles contaram sobre a descoberta do corpo e deram a localização do cadáver na altura do quilômetro 9 da estrada Campos Sales. Essa notícia chegou aos ouvidos da polícia por volta das 7h30 da manhã. Apenas 15 minutos depois, outra comunicação chegava ao conhecimento dos investigadores. Na noite anterior, o vigia Antônio Ferreira da Silva, de 65 anos, havia sido encontrado desacordado em seu local de trabalho, a Serraria Pereira. Ele havia sido vítima de agressão a golpes de chave inglesa e seu estado de saúde era grave. Mesmo com dificuldades, Antônio foi capaz de fornecer informações importantes para a polícia ao descrever o que aconteceu naquela noite. Por volta de 1h da madrugada, ele foi surpreendido por batidas na porta e, ao abrir, deu de cara com o jovem Delmo Campelo Pereira, um estudante de 19 anos e filho de Roberto Pereira, o proprietário da serraria. O rapaz estava acompanhado de 2 homens que o agrediram com golpes na cabeça até que perdesse os sentidos, sem nenhuma motivação aparente. Os policiais ficaram chocados. 2 crimes tão cruéis cometidos em uma mesma noite, em uma cidade tão tranquila, não fazia sentido. Vale aqui destacar que Manaus, na década de 50, era uma cidade pacata, uma cidade onde não acontecia muita coisa, especialmente crimes tão brutais como esses. Os delegados José Milton Caminha e Otoniel Maia, da Delegacia Especial de Investigações e Capturas, levaram o caso da Serraria Pereira ao conhecimento do chefe de polícia, o delegado Rocha Barros. Ele já estava investigando o caso do taxista encontrado na estrada, mas os 2 crimes até esse momento não estavam ligados. A princípio, Rocha Barros reuniu a sua equipe e convocou o médico legista Osana da Silva para que pudesse acompanhá-lo até o local onde o corpo do taxista havia sido encontrado pelo caminhoneiro. Era preciso identificá-lo e encaminhá-lo para o Instituto Médico Legal da cidade para os exames necroscópicos. A essa altura, a esposa do taxista já estava procurando pelo seu companheiro e reuniu alguns amigos para realizar buscas. Não era do seu feitio sumir sem dar satisfações, então a esposa e os amigos foram onde sabiam que ele deveria estar pela última vez, no seu ponto de táxi onde ele trabalhava. Lá foram informados que o taxista havia sido visto na estrada Campos Sales em companhia de alguns passageiros. Decidiram então seguir a pista, e assim como o caminhoneiro, a primeira coisa que encontraram foi o carro capotado, o táxi do seu marido. Porém, o veículo estava vazio. Já com o coração na mão, a esposa deu prosseguimento às buscas e, aproximadamente 1 quilômetro depois, observou a movimentação de policiais. Chegando ali, deu de cara com o cadáver pendurado na cerca de arame farpado. Assim que botou seus olhos naquele corpo, pôde identificá-lo sem dúvidas. Era José Honório, o seu fiel companheiro. De acordo com a esposa, o motorista era um homem bom, não gostava de farra, bebidas e jogos. Ele era extremamente apaixonado pela família, especialmente pela filha. A família passava por sérias dificuldades financeiras devido à baixa procura pelo serviço de transporte de passageiros, e José Honório andava preocupado com as contas que não paravam de chegar. Desesperado, José Honório pediu que Antônio Seixas, o proprietário do carro Hudson com o qual ele trabalhava, o
o colocasse no turno da noite para tentar ganhar uma graninha extra. Ele foi atendido e acabou friamente assassinado no primeiro turno de trabalho, colocando fim ao sonho da família feliz e deixando uma criança órfã. Como se não bastasse a desgraça, todo o dinheiro de José Honório, que tentava juntar o máximo para ajudar a situação da família, havia sido levado pelo assassino. A notícia correu feito rastro de pólvora e movimentou a classe dos taxistas. Dezenas de motoristas foram até o necrotério, localizado no cemitério São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, para onde o corpo foi enviado para a realização da autópsia. E ali, todos juntos, aguardaram por mais informações, sedentos por justiça. Enquanto as equipes trabalhavam no caso do taxista José Honório, o estudante Delmo deu entrada na delegacia de polícia por volta das 10 da manhã. Acompanhado do pai, Roberto Pereira, e do advogado Castro Monte, ele foi interrogado pelos mesmos plantonistas que receberam a denúncia sobre o corpo na estrada e da violência contra o vigia da serraria Pereira. Durante o interrogatório, o estudante assumiu a agressão contra o funcionário do pai. O que chocou todos foi quando, depois de uma insistente interrogação que durou 3 horas e meia, ele também confessou participação no assassinato de José Honório. Na noite do dia 30 de janeiro de 1952, Delmo Pereira jantou no restaurante da União dos Estudantes do Amazonas e por ali passou algum tempo refletindo sobre os rumos de sua vida. Apesar de ser muito jovem, o estudante mantinha uma vida boêmia e acumulava uma grande dívida de jogo, algo em torno de 2.400 cruzeiros, uma dívida impagável para um estudante sem renda própria e que dependia da mesada do pai para viver. Sua cabeça estava fervendo, precisava encontrar uma maneira de quitar os seus débitos e pensou em 1000 possibilidades para que pudesse levantar essa grana, mas todas as ideias que borbulhavam em sua mente o levavam a atitudes violentas e fora da lei. Tomado pelo desespero, ele decidiu executar qualquer uma delas desde que seu objetivo fosse alcançado, o de ter dinheiro para pagar sua dívida e continuar vivendo sua vida boêmia, suas idas a clubes e tudo mais. Por volta das 11h30 da noite, Delmo vagava pelas ruas de Manaus, próximo ao Botequim do Sombra, quando o carro conduzido por José Honório surgiu na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade. Ali parou no sinal que ficava em uma guarita localizada no cruzamento. Assim que o avistou, o Delmo fez sinal e o motorista o atendeu, dando início ao atendimento. Pouco depois, 2 indivíduos também fizeram o sinal para o taxista, que gritou de dentro do carro que estava ocupado e que não poderia atendê-los, mas a dupla insistiu e o taxista parou para ouvi-los. Essa dupla disse que precisava entregar um documento para o vigia da Serraria Pereira, uma papelada urgente que precisava chegar às mãos do destinatário o quanto antes. Impressionado com a coincidência, o Delmo disse que era filho do proprietário da serraria e decidiu dividir a corrida com os rapazes. Assim que chegaram na serraria, o estudante e os 2 indivíduos deixaram o carro, mas pediram para que o taxista, o José Honório, aguardasse ali. Antes de chegarem na porta da serraria, os 2 indivíduos informaram o Delmo de que o tal documento que iriam entregar, na verdade, não existia, e que a real intenção era invadir o comércio de sua família para furtar dinheiro. Delmo, que estava em busca de grana para pagar sua dívida de jogo, achou tudo aquilo uma boa ideia. E ao invés de denunciar os homens e proteger aquilo que pertencia ao seu pai, ele decidiu se juntar aos criminosos como um comparsa. Dando início ao seu plano, o Delmo bateu na porta e foi atendido pelo vigia Antônio Firmino, que o reconheceu e assim deixou, a sua guarda cair e se abaixou para abrir a porta. Curiosamente, o Delmo notou que o Antônio conhecia um de seus cúmplices e que o chamou pelo nome, Raimundo. O estudante não soube explicar o motivo, mas assim que foi chamado pelo seu nome, tal do Raimundo, passou a agredir o Antônio com golpes de chave inglesa, todos concentrados na cabeça da vítima. O trio invadiu o local, agora que o vigia estava no chão, e encontrou ali uma arma guardada em uma gaveta, a arma do Antônio, que era o segurança do local. Sem titubear, eles furtaram o revólver calibre 38 e fugiram com a certeza de que Antônio estava morto.
Os três voltaram para o carro e, mais uma vez, ordenaram que José Honório dirigisse em direção à Estrada das Flores. Eles queriam passar no famoso Boteco do Ângelo para beber e relaxar, mas deram com a cara na porta. Estava fechado. Com a adrenalina nas alturas e decididos a beber para controlar as emoções, eles foram em busca de outro ambiente. Seguiram então para a Estrada Campos Sales, rumo ao Bar Bom Futuro. Porém, José Honório não chegou com vida ao fim dessa viagem. A questão é que, a partir de seu primeiro depoimento, o Delmo criou uma infinidade de versões para justificar o crime, uma totalmente diferente da outra, então aqui a história vai variar um pouquinho. Na primeira delas, o Delmo disse que durante o caminho, o Raimundo o questionou sobre um sítio de propriedade de seu pai na estrada por onde seguiriam. Com uma resposta afirmativa de que sim, esse sítio existe, o rapaz, que agia feito um líder, determinou que os 4 seguissem para o local. A verdade, de acordo com Delmo, é que apesar de José Honório não ter comentado nada sobre a agressão ao vigia Antônio, o trio tinha certeza que ele tinha visto tudo e estava receoso dele ser uma possível testemunha do crime. Lembrando que até então, eles acreditavam que tinham matado o vigia da serraria. Ir para a cadeia era um risco que eles não poderiam correr. Era preciso eliminar o taxista e acabar com toda a possibilidade de irem para a cadeia. Queriam proteger a própria pele. Quando chegaram perto do quilômetro 9 da estrada, o Raimundo pediu que José Honório estacionasse o veículo para que pudesse aliviar suas necessidades fisiológicas. Queria fazer um xixizinho no mato. O taxista atendeu o pedido e os 3 deixaram o carro e se enfiaram no mato que margeava a pista. Agora, uma coisa que eu fiquei imaginando é, se você acabou de testemunhar, os caras agredindo o vigia, cometendo um assalto, entraram no seu carro, mandaram você parar na estrada no meio do nada, gente, eu largava eles mijando no meio do mato. Era uma oportunidade, assim, para fugir. Então eu não entendo, assim, se o Honório realmente testemunhou, se ele estava junto com os caras ali. Mais pra frente vocês vão entender melhor, mas é muito estranho ele não ter aproveitado esse momento para se livrar desses criminosos, né? Enfim, de fora do carro, o comparsa de Delmo, o tal do Raimundo, pediu papel ao taxista para poder se limpar. E o taxista atendeu prontamente, desceu do veículo para entregar o papel em suas mãos. Foi aí que Honório virou de costas para voltar para o táxi e aguardar os homens. E ele foi, então, alvejado por 2 tiros disparados por Raimundo. Mesmo ferido, José Honório foi capaz de implorar pela própria vida antes de cair contra a porta aberta do carro. Foi nesse momento que Raimundo pediu que Delmo também disparasse o seu tiro contra a vítima. O estudante relutou, mas se viu obrigado a atirar e atingiu o taxista com um tiro de misericórdia na nuca, acabando com a agonia de José Honório. Depois que o assassinaram, os 3 envolvidos atiraram o corpo do motorista barranco abaixo, entraram no carro e partiram sem rumo. A questão é que nenhum deles sabia dirigir, por isso que precisavam de um taxista. E mesmo sem saber dirigir, o Delmo assumiu a direção do veículo. E enquanto percorriam a estrada, o Raimundo pediu para que ele jogasse a arma pela janela. Mas nervoso como ele estava, ele não conseguiu ter controle absoluto do que estava acontecendo. A arma acabou caindo das suas mãos no assoalho do carro. E ao se abaixar para procurar o revólver, sem saber dirigir, ele perdeu a direção do carro, saiu da estrada, levando todo o mato que via pela frente e bateu em cheio em uma árvore. Gente, pensa, vamos parar aqui um pouquinho. Pensa nessa situação. Você começou a sua noite querendo cometer um crime, mas não sabendo direito o que fazer. Aí você foi pegar um táxi e deu de cara com 2 criminosos que queriam assaltar a sua empresa, a empresa da sua família. E você fala, legal, topo. Foi assaltar a empresa, que na verdade acabaram não pegando o dinheiro da empresa, acabaram agredindo o vigia, achando que deixaram ele morto, e aí pegam o táxi, resolvem matar o taxista, mas você não sabe dirigir, você tá no meio do mato numa estrada, e aí você sofre um acidente de carro porque você nunca pegou num volante na vida e vai fazer isso bem na adrenalina de ter cometido assassinato. É muito louco, é assim, é o amadorismo num nível inacreditável, custando vida de pessoas. E aí, gente, o Raimundo ficou louco.
ficou louco, ficou puto da vida, xingou Delmo até a sua última geração por aquele acidente. Mas os três estavam bem o suficiente para deixar o carro e seguirem a pé rumo ao centro da cidade. E aí foi o que fizeram. O trio partiu com destino a Manaus, deixando para trás o corpo sem vida de José Honório. E depois de toda essa confusão, eles simplesmente partiram os seus caminhos e cada um foi para um lado e prometeram que, caso fossem pegos, nenhum entregaria o outro. Ok. Depois de toda essa confissão, o Delmo se recusava a revelar a verdadeira identidade de seus comparsas, que, segundo a sua versão, eram desconhecidos, pessoa que ele conheceu por acaso naquela mesma noite. Ele decidiu que assumiria a autoria do crime sozinho e protegeria aqueles homens desconhecidos. E eu não sei pra vocês, mas pra mim isso não faz o menor sentido. Qual o motivo de você querer proteger pessoas que você nem conhece? Os caras cometeram um crime. Em teoria, forçaram você a atirar no taxista. Enfim, é uma coisa muito estranha. Não faz o menor sentido. Apesar do silêncio de Delmo em relação aos seus comparsas, ele ainda foi levado para fazer uma reconstituição do crime. Aconteceu na tarde de 31 de janeiro, e isso foi assim, um dia depois do crime, né? Foi logo ali, logo que o prenderam mesmo. O Delmo, ele tinha uma frieza impressionante ao fazer ali, a refazer, né, os passos que ele fez naquela noite do crime. E ele mostrou para as autoridades a maneira como ele agiu, e foi aí que surgiu a primeira contradição em relação ao depoimento prestado na delegacia. Antes, ele havia afirmado que o assassinato de José Honório aconteceu por medo dele denunciar, né, o Delmo e os seus cúmplices pelo crime que ele viu na serraria. Agora, o estudante dizia que matou o taxista para poder roubá-lo, levando de seus bolsos os ganhos do seu dia de trabalho, que era uma quantia de 90 cruzeiros, um valor 26 vezes menor que o da sua dívida. Não sei, talvez ele estava pensando que de grão em grão a galinha encheria o papo, né? E não foi só a motivação para o crime que ele alterou na reconstituição. Ele, na verdade, apresentou uma nova versão completamente. Ele não estava demonstrando qualquer tipo de arrependimento, né? O herdeiro ali da Serraria Pereira disse que cometeu tudo sozinho, que ele estava sozinho quando tudo aconteceu. Mas ele manteve a história de que José Honório estacionou o carro para que ele pudesse usar o matinho como banheiro e que, ao pedir papel para o motorista, o surpreendeu com aquele ataque. De acordo com a sua nova história, assim que o motorista virou de costas para voltar ao carro, o Delmo atirou 2 vezes em suas costas a curta distância. O José Honório caiu sobre a porta do veículo e o estudante avançou ainda mais em sua direção, segurando suas calças com uma das mãos e usou a outra para atirar mais 2 vezes na nuca da vítima, causando assim ferimentos que não foram capazes de matar o taxista. Decidido a terminar o que havia começado, o Delmo arrastou o corpo para a margem da estrada e o impressou na cerca de arame farpado, que segurou o cadáver pelo pescoço, digamos assim, e também pegou a mão direita da vítima. Enfim, foi assim que ele finalmente disparou e deu fim à vida de José Honório, segundo ele, fazendo tudo sozinho. Sozinho e segurando as calças, né, gente? Porque ele estava mijando e não colocou a calça para cima antes de fazer tudo isso. Assim que a reconstituição acabou, o acusado, o Delmo, foi questionado sobre o paradeiro da arma do crime. E ele explicou que, com o acidente do carro, ele acabou não descartando o revólver na estrada Campos Sales, porque lembra que ele ficou, ai meu Deus, caiu o revólver. Então ele simplesmente pegou o revólver e saiu, não saiu com o revólver, né? Não descartou ali. Ele disse que caminhou até encontrar um igarapé, um pequeno riacho, que passava debaixo da Ponte dos Bilhares na zona sul de Manaus, e que teria arremessado o revólver nesta água. Com essa informação, os policiais o levaram até o local indicado e Delmo e o agente Rosas não hesitaram em se jogar nas águas para procurar a arma. E não é que encontraram? A arma da marca Smith & Wesson de calibre 38, duplo de cano longo, foi reconhecida pelo assassino confesso como sendo aquela que ele havia roubado do vigia Antônio Firmino na Serraria Pereira. A arma que tirou a vida de José Honório. Antes que pudessem retornar para a delegacia, as autoridades precisavam cumprir mais um compromisso: levar o acusado até o necrotério para que pudesse ver o corpo. Tão frio quanto na reconstituição, o Delmo apontou no cadáver todos os ferimentos causados pela arma que usou para matá-lo, sem demonstrar um pingo de remorso.
Sem acreditar na versão de que o estudante agiu sozinho, a polícia chegou a prender alguns amigos de Delmo para averiguações, mas sem provas que ligassem os rapazes ao crime, todos foram soltos em seguida. O crime deixou os taxistas da cidade enlouquecidos. Eles exigiam respostas e se reuniram no centro da cidade para protestar. Não só isso, como organizaram uma tentativa de linchamento quando Delmo foi levado ao local do crime para participar da reconstituição. A polícia precisou de um esquema de segurança para que a passagem dos motoristas fosse impedida e a integridade física de Delmo garantida. Era a primeira tentativa dos taxistas de fazer justiça com as próprias mãos, mas não seria a última. É tenso. Que tal dar uma pausa para dar um gole no seu café e admirar o catálogo incrível da Insider? Já clicou no link na descrição do episódio para conferir como a Wingsuit, a minha peça queridinha, é estilosa, moderna e super útil? Roupa com tecnologia, né, crimezeiros? Não tem como não amar esse tecido de alta qualidade que mantém o corpo aquecido nesse inverno, sem tirar toda a liberdade do movimento, toda a versatilidade da peça. Amo! A Insider tem um catálogo versátil, com peças para todos os gostos e ocasiões. E aí, você também já tem uma peça favorita? Clica no link que está na descrição desse episódio para escolher a sua e ainda ganhar desconto ao usar o cupom Café com Crime. Valeu, Insider, por essa parceria! Quer escutar conteúdos exclusivos do Café com Crime? Seja um apoiador do podcast pela plataforma Apoia-se e ganhe acesso a um episódio extra por mês, além de acesso a um grupo especial de crimezeiros no WhatsApp e sorteio de itens exclusivos do podcast. Acesse apoia.se/Café com Crime e comece a apoiar já. Todos os episódios exclusivos já postados, olha que são mais de 30, estarão disponíveis para você ouvir imediatamente. apoia.se/Café com Crime. O link está na descrição do episódio. Saiba que o seu apoio faz esse podcast ser possível. E agora que já respiramos um pouquinho, bora voltar pro crime. O inquérito prosseguiu e as versões apresentadas por Delmo se multiplicaram. A cada novo interrogatório, uma nova versão. Mas em nenhuma delas foram revelados os nomes dos cúmplices. O rapaz estava irredutível e a polícia confusa, sem saber qual era a verdadeira história do assassinato. A polícia continuou submetendo Delmo a severos interrogatórios. Eles precisavam de informações para fechar o inquérito sem pontas soltas, o que tinha de sobra nesse caso. Primeiro, porque seria muito difícil Delmo topar um assalto do mais absoluto nada com dois desconhecidos. E depois seria ainda mais difícil agredir Antônio e matar Honório sozinho, sem a ajuda de ninguém. Estava claro que o estudante mentia, mas quem ele queria proteger? E mais, de acordo com as diligências realizadas, testemunhas confirmaram que o acusado esteve com dois indivíduos no cassino Muiraquitã, onde beberam cerveja e jogaram conversa fora. Então sim, esses dois homens, esses dois cúmplices existiam. Além, claro, do depoimento do próprio vigia do Antônio Firmino, que disse que viu o Delmo com duas pessoas na hora que ele foi agredido. O irmão de Delmo, a quem o estudante teria confidenciado detalhes da noite dos crimes, disse à polícia que Delmo foi agredido por seus comparsas e obrigado a atirar em José Honório, sendo esse um dos motivos para que ele não revelasse a identidade de seus cúmplices. Ele tinha medo. Enquanto os interrogatórios com Delmo continuavam, o vigia Antônio permanecia internado no Hospital Beneficência Portuguesa em estado grave. Ele pouco pôde contribuir a mais para o esclarecimento do crime cometido contra si. O mistério se intensificava a cada dia que passava. Para piorar a situação da investigação, pouco mais de 24 horas após a prisão de Delmo, os desentendimentos entre o chefe de polícia e o delegado auxiliar começaram.
O delegado Rocha Barros demonstrava grande insatisfação com o andamento do inquérito, até então conduzido pelo delegado Milton Caminha, e solicitou que as investigações fossem repassadas para sua responsabilidade, ele que queria ter aquele caso. A imprensa também assumiu o papel de criticar o desempenho dos investigadores. Para os jornais da cidade, a polícia estava desnorteada, desempenhando um trabalho fraco e uma reconstituição carente. Para os jornalistas, era preciso refazer os passos de Delmo desde o assalto à serraria, mas a polícia estava restrita a investigar apenas o assassinato do motorista como algo separado. Uma falha grave. Afinal, desprezar o que havia acontecido no comércio do pai de Delmo não contribuía em nada para definir a dinâmica do assassinato do taxista. Era preciso entender os motivos que levaram o rapaz e seus cúmplices até a serraria e qual foi o gatilho para que o trio decidisse pela morte de José Honório depois. Além disso, o acusado não havia prestado declarações no inquérito. Nenhum depoimento prestado até então pelo Delmo era oficial, não sendo possível comparar oficialmente as contradições que ele apresentou desde o momento de sua prisão. Os meios de comunicação presumiam que Delmo realmente havia ido ao local para pegar dinheiro e que espancar o vigia foi a concretização de um plano mal elaborado, mal executado e mal sucedido. Mas podiam dizer o que quisessem e presumir o que fosse, mas a verdade mesmo estava com Delmo. Por isso, sob a responsabilidade do delegado Rocha Barros, a investigação convocou o professor Antunes de Oliveira. Ele era docente do Colégio Estadual do Amazonas, do qual o Delmo era aluno. O prof. Antunes era uma pessoa de confiança de Delmo e o estudante prometeu que a ele contaria tudo o que havia acontecido. Nessa nova versão, o Delmo disse que foi ele o responsável pela agressão ao vigia, mas que o assassinato do taxista foi cometido por 2 indivíduos conhecidos como Raimundo e Roberto. Assim como em sua primeira versão, o Delmo confirmou que os conheceu apenas na noite do crime. Ao prof. Antunes, o Delmo disse que não entregou os comparsas em um primeiro momento porque fizeram um juramento de que quem fosse capturado não poderia dar com a língua nos dentes, caso contrário, seria morto pelos demais envolvidos. Ou seja, 2 dias e 4 versões do crime depois, o Delmo fez o quê? Isso mesmo. Deu um novo depoimento com uma nova versão dos fatos. E essa situação se repetiu por mais algumas vezes. Esse tal Raimundo e tal Roberto ora mudavam de nome, ora sumiam das versões. Enfim, haja paciência. E apesar da confusão toda vir do Delmo e a polícia não ter culpa do mentiroso compulsivo que estavam interrogando, os ânimos da imprensa estavam lá em cima. Continuavam a publicar duras críticas ao trabalho de investigação, principalmente porque os jornalistas estavam fazendo suas próprias apurações e descobrindo informações que iam além do que a polícia havia afirmado até então. Um dos pontos levantados pelos repórteres durante as apurações é de que havia a possibilidade do motorista José Honório ter uma relação anterior com o suspeito e que costumava prestar serviços para Delmo como um chofer de sua confiança. Existe uma outra versão de que o José Honório não era tão um cara de família assim e que, na verdade, ele era da farra, saía com Delmo, era visto bebendo cerveja com ele, toda uma outra relação de envolvimento deles. A teoria é de que não fazia sentido também que o taxista estivesse circulando pela rua 7 de setembro naquela noite, gastando gasolina em busca de um cliente aleatório. A sua família estava passando por problemas financeiros e o seu interesse era buscar lucros maiores, segundo o depoimento da sua esposa, né? Então a possibilidade de que José Honório estivesse no local para atender um chamado era muito mais provável, era muito mais real do que ele estar rodando feito bobo pela cidade. Mas essa questão toda dessa relação ou desse chamado para o lugar, né, do Delmo ter chamado ele para lá, nada disso foi investigado, o que deixou os jornalistas bem frustrados com a investigação. Em meio a todas as especulações que vinham de todo mundo e de todos os lados, nada era muito concreto, mas uma ligação movimentou o caso. Na manhã do dia 4 de fevereiro, a madrasta de Delmo, a dona Cristina Pereira, tomava seu café da manhã quando o telefone tocou.
Ao atender, foi ameaçada por um homem que foi direto. Se o Delmo abrisse a boca para entregar o nome dos cúmplices, quem pagaria com a vida seria ela, a dona Cristina, e o seu marido, Roberto Pereira. Dona Cristina Pereira não se intimidou, muito pelo contrário, ficou atenta à voz do outro lado da linha. Sabia que já tinha escutado aquela voz em algum lugar e não demorou muito para colocar um nome e um rosto nela. Do outro lado da linha, Cristina reconheceu um ex-funcionário da Serraria Pereira, um homem chamado Antônio Muniz, conhecido também como Mal de Vida. E abrindo um parênteses aqui, os apelidos que vão surgindo com o decorrer da história são extremamente criativos. Vocês vão amar. Mas enfim, sem titubear, a dona Cristina entregou o Mal de Vida, o Antônio, para a polícia. Começou então uma caçada a esse cara de pau que ousou ameaçar a família de Delmo. Mas lembram que os taxistas estavam se movimentando para cobrar justiça também? Pois eles já suspeitavam que o Mal de Vida, o Antônio Muniz, estava envolvido no assassinato de Honório. Isso porque o Antônio, ele vira e mexe circulava na Avenida Eduardo Ribeiro, onde ficava o ponto de táxi no centro da cidade, no centro de Manaus, e lá ele lavava carros para levantar um dinheiro extra. Conheciam o rapaz. Então, quando foi confirmada a participação do Antônio no caso, os motoristas fizeram uma caravana com 7 automóveis, foram até a barraca onde o Mal de Vida morava, no bairro Constantinópolis, o colocaram à força dentro de um carro e o levaram até a estrada do Paredão, onde o submeteram a um interrogatório próprio. Fariam justiça com as próprias mãos. Assim que soube da ação dos motoristas, o delegado Rocha Barros seguiu com sua equipe até o local e participou do interrogatório junto com os taxistas. Gente, parece piada, mas é real. Anos 50, era assim o rolê. Eu, particularmente, acho o modo que a polícia trabalhou nesse caso extremamente bizarra, Como é que o delegado participa de um depoimento paralelo feito basicamente na força do ódio, com um fundinho de vontade de linchamento, Raptaram o Antônio Muniz da casa dele e levaram ele pro mato para interrogar? Gente, não dá para entender a polícia participar disso, Fato é que, pressionado pelos motoristas, o Antônio Muniz, Mal de Vida, caiu em contradição por várias vezes e os motoristas começaram a ficar putos da vida. Foi só então que o delegado achou melhor transferir o suspeito para a subdelegacia de Constantinópolis para garantir a sua segurança. Curiosamente, depois da sua prisão, não se tem notícias mais do Antônio Muniz. Se ele continuou preso, se foi julgado, se não foi, se foi condenado, se não foi. Gente, não achei mais nada dele na pesquisa. O cara sumiu. Bem, de volta na central da polícia, já com o Antônio Muniz sob custódia, o delegado voltou a interrogar Delmo, dessa vez contando dessa novidade, da prisão de seu comparsa. E o Delmo, sendo Delmo, primeiro confirmou a participação de Antônio Muniz no crime, como cúmplice do assassinato, mas depois voltou atrás, novamente dizendo que fez tudo sozinho. Até aqui, vamos lá, Concordamos que todos estavam rodando feito baratas tontas, Investigadores, delegados, jornalistas, taxistas e o próprio Delmo. Ele não sabia mais o que estava falando, virou um verdadeiro circo. Delmo parecia tão fora da casinha que, gente, olha isso. Vocês não vão, esse caso é muito bizarro. O Delmo, ele pediu para as autoridades que o submetessem aos efeitos do soro da verdade. O que é o soro da verdade, A gente já ouviu falar muito nisso, quem escutou aqui uns episódios que eu falo um pouquinho sobre a época da ditadura militar e tudo mais, conhece aqui o soro da verdade. Enfim, é uma injeção composta por pentotal e escopolamina. A primeira substância geralmente é utilizada para ajudar na indução de uma anestesia geral, e a segunda é responsável por controlar espasmos dos músculos dos intestinos, das vias urinárias, das vias biliares, e é indicada para controle de dores abdominais. Ou seja, basicamente o Delmo estava sugerindo ser dopado, drogado pelo soro da verdade, para que finalmente pudessem acreditar em suas palavras. Mas como acreditar em alguém que conta uma história diferente a cada 2 minutos, Meio que não tem como. Então ele falou, cara, me dá o soro da verdade, que a história que eu contar agora vai ser ela. Vai ser a escolhida, vai ser a versão verdadeira. Mas pior do que
O Delmo, que era acusado, suspeito, sugerir uma coisa absurda dessa? Mais pior do que isso é o fato das autoridades aceitarem a sua sugestão. Sim, a polícia achou uma ótima ideia submeter o estudante de 19 anos ao soro da verdade, a esse procedimento, e tratou de viabilizar essa medicação. As autoridades estavam muito pressionadas pelos taxistas que estavam ali querendo justiça com as próprias mãos, estavam também pressionados pelo governador Álvaro Maia, que se comprometeu com a categoria dos taxistas a assumir o caso se não houvesse uma resposta mais rápida da sociedade, e também, claro, a pressão natural da família das vítimas, né, da sociedade em geral. Então, assim, para eles, não tinha outra opção, eles estavam apelando para o desespero mesmo e taca-lhe soro da verdade no Delmo. A aplicação do soro em Delmo foi marcada para as 3 horas do dia 5 de fevereiro e foi realizada na Santa Casa de Manaus pelo Dr. Gilson Vieira Alves. Mesmo sob os efeitos dos medicamentos, o Delmo confirmou a história de que ele foi o único autor da agressão e do assassinato do motorista. O processo foi amplamente divulgado pela imprensa da época e a repercussão foi tão grande que foi capaz de reunir centenas de pessoas em frente à Santa Casa para aguardar a saída do assassino confesso do hospital. Uma concentração que não sofreu nenhuma intervenção policial, apesar daquela tentativa anterior de linchamento do Delmo. Por volta das 7h30, quando já estava recuperado dos efeitos do soro da verdade, a chefia de polícia determinou a transferência de Delmo para a central da polícia em uma ambulância do Serviço de Socorros de Urgência, apenas na companhia do agente de segurança Eliseu Costa, que, pasmem minha gente, estava desarmado. A ambulância deixou o prédio da Santa Casa e entrou na rua Lauro Cavalcante, com destino à repartição onde Delmo estava detido, na rua Marechal Deodoro. Mas assim que o veículo conduzido por Francisco das Chacas Barroso Lotif, com auxílio de Manuel Rodrigues, assim que esse veículo cruzou a Avenida Getúlio Vargas, uma multidão interditou a passagem, forçando a diminuição da velocidade até que a ambulância parasse de vez. Eram os taxistas. Organizados em um grande número de indivíduos, ameaçaram o motorista da ambulância e o agente que os acompanhava, arrombaram as portas do resgate com um revólver em punho e arrancaram de seu interior Delmo Campelo Pereira. Com violência extrema, o grupo forçou a entrada do jovem em um carro modelo Hudson sem placas, conduzido pelo taxista Eugênio Carvalho. Partiram em alta velocidade para um destino desconhecido. Houve quem tentou impedir o avanço do veículo, mas de nada adiantou. O carro sumiu diante dos olhos da multidão. Assim que a polícia tomou conhecimento do sequestro de Delmo, colocou seus agentes e guardas civis nas ruas na tentativa de localizar o paradeiro do estudante, do criminoso e agora vítima, principalmente porque sabiam da intenção dos taxistas, fazer justiça com as próprias mãos. O rapto do Delmo foi veiculado nas rádios de Manaus e gerou uma reação curiosa na população. O jovem, que até então foi hostilizado pelos crimes que cometeu dias antes, ganhou o apoio da sociedade, que foi às ruas e passou a exigir da polícia sua localização imediata. A movimentação de pessoas era tão grande que homens do exército foram destacados para contribuir com a segurança pública, garantindo a ordem e a tranquilidade da cidade, e também auxiliar na busca pelo suspeito. A caravana policial, chefiada pelo delegado Rocha Barros, vasculhou Manaus de ponta a ponta em busca de Delmo. Foram horas de diligência, pistas falsas e histeria coletiva sem sucesso. Até que, em patrulha pela Estrada Velha, no acesso ao bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus, os investigadores deram de cara com o taxista, Manuel Rodrigues da Cruz, com as roupas ainda sujas de sangue. Abordado pela polícia, Manuel Rodrigues hesitou, mas finalmente concordou em levar os policiais até Delmo. Ou melhor, ao local onde Delmo havia sido torturado e morto por dezenas de motoristas enfurecidos em uma busca cega por justiça.
O local escolhido para a tortura foi a Estrada Velha de São Raimundo, e para evitar vestígios, os envolvidos obstruíram o caminho com troncos e galhos de árvore. Além disso, tiveram o cuidado de apagar as marcas dos pneus dos automóveis e, em pontos estratégicos, transitaram em diversas direções para despistar os investigadores. Os taxistas sabiam que ali seria praticamente impossível localizar o corpo de Delmo. Eles só não contavam com a coincidência que colocou um dos envolvidos na chacina diante dos investigadores que buscavam pela região. Os policiais sabiam que, se esse encontro promovido pelo acaso não tivesse acontecido, as chances de que o corpo de Delmo fosse encontrado seriam muito baixas. O cadáver de Delmo estava muito machucado e apresentava diversas facadas, uma em específico no pescoço que provavelmente provocou uma hemorragia tão intensa que o levou à morte em poucos segundos. Além disso, a sua barriga estava aberta entre a altura do pescoço e o umbigo. As suas vísceras foram expostas como as de um animal. Em suas costas, muitas marcas roxas causadas por uma surra violenta. Alguns motoristas utilizaram fios elétricos, cordas e cipós para machucá-lo. Quando a caravana policial chegou ao local com a preciosa ajuda do motorista Cruz, os criminosos tentaram fugir feito ratos e muitos realmente conseguiram evadir do local. Mas 27 motoristas acabaram presos em flagrante delito e foram transferidos para o quartel da Polícia Militar do Estado, onde ficaram incomunicáveis. Entre os prisioneiros estavam o motorista da ambulância e o seu companheiro, Francisco Chagas Barroso Lotifi e Silvio Alves de Oliveira, Eugênio Ribeiro de Carvalho, o motorista que conduziu o carro após o sequestro de Delmo, o Manuel Rodrigues da Cruz, o taxista que foi encontrado sujo de sangue no caminho e que levou a polícia ao local do crime, o José Cesário de Oliveira, que depois foi apontado como líder da quadrilha, Severino Gabriel da Silva, vulgo Tambaqui, que era o mentor intelectual do crime, João Brito Teixeira, o Pirulito, e Antônio Vicente de Araújo, conhecido pela alcunha de Puxa-Faca. Foi ele quem abriu a barriga de Delmo como um porco após o seu falecimento. A perícia foi realizada no local do crime com a ajuda do legista Dr. Osana da Silva, que poucos dias antes havia ido à cena do crime onde encontrou José Honório, a vítima de Delmo. Em seguida, o corpo de Delmo foi encaminhado para o necrotério de São João Batista, o mesmo onde dias antes ele esteve presente para reconhecer o corpo de sua vítima José Honório. A autópsia revelou que o estudante recebeu 9 facadas, sendo 2 nas costas e 7 no tórax, além da abertura de 40 centímetros com início no externo até a altura do umbigo e também das marcas produzidas pelas violências sofridas, especialmente nas costas e na cabeça. De assassino a mártir, o Delmo teve um cortejo cheio de homenagens. Ele foi velado na casa onde vivia com o pai, na rua Miranda Leão, e depois, com centenas de pessoas acompanhando o trajeto, foi levado ao cemitério São João Batista, onde os presentes puderam discursar em nome da União dos Estudantes do Amazonas antes que o caixão descesse à sepultura. O comércio foi fechado, e naquele ano, os festejos de carnaval foram suspensos. Quando a informação de que o jovem assassino havia sido executado pelos taxistas ganhou as ruas de Manaus, o povo se revoltou de tal maneira que a Avenida Eduardo Ribeiro foi tomada pelos protestos, especialmente dos estudantes, que interditaram o tráfego nas proximidades da delegacia de polícia. Havia tanta gente na concentração que os policiais civis não deram conta de monitorar o evento que tinha se formado ali. Foi preciso pedir auxílio do Exército e da Polícia Militar. Dali, seguiram em carreata para o Palácio do Governo para solicitarem providências do governador Álvaro Maia. E olha que loucura essa história, né? Porque até um dia atrás, esse mesmo governador estava pressionado pela classe dos taxistas pelos mesmos motivos. Queriam respostas, providências e justiça. Álvaro Maia prometeu atender o pedido dos estudantes, mas solicitou um movimento pacífico e ordeiro para que as consequências não fossem ainda piores do que o fato em andamento. Ele temia que os estudantes decidissem caçar os motoristas envolvidos no assassinato de Delmo por conta própria, fazendo aí mais uma vez justiça com as próprias mãos, o que tornaria a tragédia ainda maior. Seria uma eterna bola de neve.
Os estudantes ficaram satisfeitos com a resposta do governador e decidiram ir pessoalmente até a casa do delegado Rocha Barros para pressioná-lo também. Queriam pedir a exoneração da chefia de polícia e precisaram ser retirados do local com a interferência da polícia. A imprensa, que já estava questionando e criticando duramente o trabalho da polícia na condução das investigações sobre os crimes cometidos por Delmo, estampou nas manchetes dos jornais no dia 6 de fevereiro, abre aspas, terra de ninguém, quando a crise de autoridade atinge o auge, fecha aspas. Manaus estava fervendo. Os 2 crimes cometidos por Delmo e mais 2 cúmplices na noite do dia 30 de janeiro desencadeou mais um crime horrendo, dessa vez com um número altíssimo de envolvidos. As informações sobre o número de envolvidos no assassinato do estudante são desencontradas. Eu mesma encontrei matérias que apontavam 47 motoristas, outras diziam 40, e pasmem, cheguei a encontrar uma que apontava 59 pessoas envolvidas na execução de Delmo. Se eu fiquei confusa, tendo acesso a toda a informação já pós-investigação, imagina quem acompanhava o caso de perto na Manaus dos anos 50. Era uma bagunça. Pressionado ao extremo, o governador exonerou o delegado Rochas Barros, bem como José Milton Caminha e Otoniel Maia, da Delegacia Auxiliar e das Investigações e Capturas. Respectivamente, ele designou novas pessoas, o tenente-coronel Luiz Pinheiro de Araújo para a chefia de polícia e o tenente Valdemar Silva para a delegacia auxiliar e Adail Pares Barreto para as investigações e capturas. Com a nova equipe, os investigadores ganharam um respiro para organizar os fatos e dar continuidade às investigações. E aí, uma nova informação chegou aos ouvidos da polícia. Além das 3 pessoas que eu já citei lá em cima, o taxista Silvio de Oliveira, que estava de folga no dia do linchamento de Delmo, também acompanhava o estudante criminoso em seu trajeto. Como na parte da manhã, o Silvio foi visto em conversa com os taxistas no ponto da Avenida Eduardo Ribeiro, recaiu sobre ele a suspeita de ter planejado e facilitado o assalto e o rapto de Delmo. O sinal para que os outros motoristas soubessem que aquele era o carro certo era a marcha lenta e o buzinaço que o condutor faria ao entrar na Avenida Getúlio Vargas. Comentava-se ainda que a passividade da polícia em relação à segurança do Delmo naquele momento de transferência era um facilitador. Cientes da falta de proteção de Delmo, não foi difícil para os taxistas colocar o seu plano em prática. Enquanto buscava pelos taxistas já identificados, a polícia tentava entender a mobilização dos motoristas para matar Delmo. Queriam saber o motivo, se a execução aconteceu por vingança por conta da morte de José Honório ou se o estudante mantinha alguma ligação com a classe. Isso porque as investigações apontaram que Pirulito e Tambaqui, 2 motoristas presos no local do assassinato de Delmo, estavam bebendo cerveja com o estudante na tarde do dia 30 de janeiro, portanto antes mesmo dos crimes que o Delmo cometeu contra o vigia e contra o José Honório. Se o trio se conhecia, por que decidiram acabar com a vida de Delmo? Corporativismo ou queima de arquivo? Isso tudo surge, essa queima de arquivo, porque a gente sabe que Delmo não contou quem eram seus cúmplices. Ele segurou isso até o fim, por mais que não fizesse sentido ele segurar essa informação. Não faz sentido pra gente, né, que não sabe qual era a informação. Mas enfim, né, considerando que ele conheceu os cúmplices na mesma noite, como ele dizia. Mas e se não foi? E se os cúmplices eram taxistas? A gente não sabe. Tem aí milhões de possibilidades e pontas soltas nesse caso. E só para vocês entenderem a complexidade desse caso, antes que as investigações pudessem ser concluídas, o motorista Silvio de Oliveira, que foi esse último identificado como sendo responsável também pelo assassinato de Delmo, ele foi encontrado morto na penitenciária do estado. A versão para sua morte é a de que ele não teria conseguido lidar com as consequências do seu ato, daquele linchamento que acabou em morte, e por isso ele teria decidido colocar fim à própria vida, se enforcando com uma rede. Só que assim, se você olha a imagem do seu corpo sem vida, essa tese do suicídio não faz muito sentido. Ele tá com o pescoço preso ao tecido, mas ele tá tão próximo do chão que os seus joelhos estão dobrados. Isso me lembrou um pouco a imagem do jornalista Vladimir Herzog, que foi encontrado enforcado em sua cela após ser preso em 1975, na época da ditadura militar.
também disseram, alegaram que foi suicídio. E depois acabou sendo provado que o jornalista, o Vladimir, ele foi assassinado por seus torturadores. E é essa mesma imagem, sabe? Os joelhos ali próximo do chão, essa cena que não faz muito sentido. Então fica esse questionamento. Teria Silvio sido assassinado para não falar o que sabia sobre tudo, esse caso Delmo, taxistas, etc., para que ele ficasse quieto? Ou realmente foi um suicídio? Isso não temos como afirmar. O único elo comum de todos esses crimes cometidos até aquele momento era o silêncio dos envolvidos. Ninguém dizia nada concreto, tudo fazia parte, parece que, de uma rede de mentiras, pois na tentativa de fugir do julgamento, os mais de 40 acusados, que neste momento já estavam atrás das grades, continuavam trocando acusações entre si. Mais versões, Já não bastava as 1000 versões de Delmo, agora tem 1000 versões de 40 acusados. Agora vocês imaginem conduzir um inquérito com tanta gente envolvida, tantas versões, informações desencontradas, notícias plantadas. Até eu fiquei com pena dos investigadores, gente. Em casos como esse, deve ser muito difícil filtrar o que é verdade, o que é invenção. É um trabalho mentalmente exaustivo. Mas precisava ir em frente. E assim, as audiências de instrução do caso tiveram início já no mês de março e foram conduzidas pelo juiz Ernesto Roesing, que só no dia 6 de março ouviu 45 motoristas envolvidos no assassinato de Delmo. Destes, apenas 2 prestaram depoimentos que contribuíram de fato para que fosse possível entender o que aconteceu no dia do crime. Os depoimentos foram dos taxistas Elvídio Alves de Oliveira e Orlando Marreiro Lúcio. Orlando indicou Pirulito, Cesário, Puxa-Faca, Manuel Cruz e Carioca como os responsáveis por um interrogatório, entre aspas, a qual Delmo foi submetido enquanto apanhava. Mesmo diante das agressões, o Delmo custou a entregar o nome de seus comparsas. Já Elvídio disse que depois de assistir ao espancamento provocado pela multidão, o taxista José Cesário de Oliveira foi o responsável por tomar o pulso de Delmo e confirmar o seu falecimento. Sem ter como negar a sua participação depois do interrogatório de Elvídio e Orlando, o José Cesário de Oliveira decidiu confessar a parte que lhe coube nos acontecimentos. O Cesário iniciou seu depoimento dizendo que não teve participação no assalto à ambulância, mas que viu a movimentação de taxistas enquanto esperava um ônibus na Avenida 7 de Setembro. E vendo ali a muvuca, ele decidiu seguir até a Avenida Getúlio Vargas para saber o que estava acontecendo. Quando chegou, a ambulância já estava com as portas abertas e uma multidão tentava retirar Delmo lá de dentro, mas o estudante se debatia em uma frustrada tentativa de se defender de dentro do veículo. Foi aí que Cesário se envolveu com o movimento e tentou ajudar, puxando Delmo para fora pelas pernas. O rapaz então foi colocado no carro junto com Ludigero Sarmento, o Carioca, Valdemar Lemos Benori Alencar, Linhares e o motorista Eugênio Ribeiro de Carvalho, o Bigode, que guiou o carro. Durante a viagem até o seu destino final, o Delmo foi ameaçado por Carioca, que iniciou um interrogatório sobre a morte de José Honório. Quando finalmente chegaram no local, o Delmo foi retirado do carro e arrastado debaixo de murros e pontapés até o local onde todos os carros que faziam parte da comitiva estacionaram. Carioca seguiu com as perguntas. Queria saber quem eram os cúmplices de Delmo. Ele citou o Antônio Muniz, aquele mesmo que ligou para a casa de sua família em tons de ameaça. E também citou um tal de José Alberto. Mesmo assim, as agressões não cessaram. O único que pedia calma e tentou interceder pela vítima foi Cruz, aquele taxista que levou a polícia ao local do crime depois. Foi ao pedir calma dos colegas que Cruz sujou a roupa com o sangue da vítima. Como Delmo havia mencionado o nome de possíveis cúmplices, ele falou ali do Antônio, depois falou de um tal José Alberto. Aí ele mudava de nome, falava, Raimundo, Roberto, enfim, ele só falava qualquer nome, gente. Mas enfim, pensando que eles tinham ali adquirido informações suficientes de Delmo, o Pirulito sugeriu que o estudante fosse devolvido à polícia. Mas uma voz que ele não soube identificar, do meio ali da multidão, o aconselhou a matar Delmo. A multidão prosseguiu com os ataques, resultando no final brutal e cruel dessa história. Assim que as audiências de conciliação foram concluídas, o juiz da 4ª Vara Criminal de Manaus pronunciou, dos 40 e tantos presos, 27 acusados. Eu vou ler aqui a lista de nomes, eu acho importante a gente saber de quem
né? Estamos falando apesar de serem tantos acusados. Mas aí vocês vão ver os apelidos também, que eu falei que vocês iam amar. Vamos lá. Ludgero Sarmento, o carioca. João Brito Teixeira, conhecido pela alcunha de Pirulito. Aurino do Espírito Santo Silva, o Santo Pobre. José Cesário de Oliveira. Jorge de Souza. Benori Alencar Linhares. Joaquim Vieira de Mota, o Joaquim Mecânico. Silas de Araújo. Pedro Paulo de Farias. Pedro Gomes de Souza, o Mala Velha. Carlos Gomes Farias, João Jovino Borges, Sebastião da Silva Pardo, vulgo Sabazinho, Orlando Marreiro Lúcio, Francisco de Souza Marques, vulgo X9, Vicente Gonçalves de Alencar, Manuel Rodrigues Cruz, Francisco Ribeiro dos Santos, conhecido pelo melhor apelido da quadrilha, o Toba de Vaca, o Severino Gabriel da Silva, que era o Tambaqui, o João Hipólito Bulhões, o Mário Ribeiro de Souza, vulgo Mário 300, Francisco Felizmino, Guilherme Monteiro da Silva, Newton Almeida Palmeira, Elvídio Alves de Oliveira, Luiz Azevedo da Silva, apelidado de Luiz Maldivida, e Luiz Albano da Costa. Vicente de Araújo, que era o puxa-faca, foi indiciado apenas pelo crime de vilipêndio de cadáver e não pelo crime, do sequestro e do homicídio. Foram necessários poucos meses para que as burocracias fossem concluídas. Os julgamentos começaram ainda em 1952, mais precisamente em outubro daquele ano, e o primeiro a sentar no banco dos réus foi ele, o puxa-faca, o taxista indiciado pelo crime de vilipêndio de cadáver, por ter aberto o corpo de Delmo com sua faca depois de ter sido assassinados pelos colegas de profissão. A condenação veio em 22 de novembro, quando o puxa-faca foi sentenciado a 2 anos de detenção, uma multa de 2.000 cruzeiros e mais 1 ano pelas agravantes indicadas, encerrando um dos júris mais concorridos da história de Manaus. Foram necessários mais 4 meses até que os julgamentos fossem retomados. O segundo deles foi marcado para o dia 4 de fevereiro de 1953. Apesar dos 27 indiciados serem levados ao Tribunal Popular para serem julgados por um júri, os processos foram desmembrados, já que, por lei, cada indiciado tinha direito a 4 horas de defesa, mais 2 horas de réplica, tornando-se assim humanamente impossível realizar todos os júris de uma única vez. Por isso, foram separados. O curioso é que alguns deles, julgados ali em fevereiro de 1953, foram condenados a uma pena aí de 12 a 20 anos de reclusão. E depois, em fevereiro de 1953, quando outros foram levados a julgamento também, mais tarde naquele mês, eles foram absolvidos. Então, assim, os julgamentos pareciam mais a festa do caqui, um festival de impunidade, a maioria dos acusados sendo absolvidos de suas acusações, mesmo tendo provas materiais de que Delmo havia sim sido morto pelas ações desses homens. Coincidência ou não, o advogado carioca Celso Nascimento chegou a Manaus para acompanhar o restante dos julgamentos a partir do dia 13 de fevereiro, e desde então, nenhum outro motorista recebeu absolvição. Os julgamentos que se seguiram ficaram todos ali condenados entre 12 e 20 anos de prisão. Alguns chegaram a 28 anos, principalmente quem recebeu 28 anos foram aqueles que tiveram uma ação mais direta, como o José Cesário de Oliveira, que foi o responsável por tomar o depoimento de Delmo durante a tortura, digamos assim, Ele foi condenado a 28 anos, assim também como Manuel Rodrigues da Cruz, também foi condenado a 28 anos. O carioca, que era o Ludgero Sarmento, ele recebeu uma pena de 30 anos, foi ainda maior, por toda a sua participação ali. Todos os condenados com penas acima da casa dos 20 anos recorreram e tiveram direito a novos julgamentos. E acredite que dali saiu mais uma absolvição, o do motorista Manuel Rodrigues da Cruz. Ele acabou sendo inocentado. Ele foi aquele que levou a polícia até o Delmo. Os demais tiveram suas penas reduzidas e o tempo de condenação acabou variando para todos entre 4 e 27 anos de reclusão. Com as condenações, vocês devem estar pensando que acabou, Mas ainda tem outro plot twist desse episódio, gente. Começa agora os plot twists. Na cadeia, os cúmplices de Delmo na agressão ao vigia Antônio e no assassinato de José Honório se revelou. Sim, eles que estavam até agora na obscuridade, eles que o Delmo levou para o túmulo, o nome deles, eles se revelaram. Um deles, pelo menos. O seu nome era Adalberto Campos Bessa,
Ele cumpria a pena de 13 anos por roubo na mesma penitenciária que o comboio de taxistas acabou sendo preso. Adalberto resolveu se acusar dos crimes, porque, segundo ele não aguentava mais as discussões acerca do assassinato de José Honório. Mesmo após condenados, o assunto dominava as rodas de conversa entre os taxistas, que ainda não sabiam nem se Delmo era inocente ou culpado, só sabiam que tinham matado ele. Ele não sabia se o Delmo estava cobertando alguém e se as pessoas citadas antes do seu último suspiro eram de fato os seus comparsas. No último suspiro de Delmo, ele citou José Alberto, citou Antônio, mas nunca mencionou Adalberto. De acordo com Adalberto, o Delmo era mesmo o assassino do José Honório, mas o motorista também não era tão inocente quanto todos pensavam. No dia 30 de janeiro de 1952, Delmo e Adalberto encontraram com José Honório em um café conhecido como A Baratinha, e de lá seguiram juntos para a Serraria Pereira, do pai de Delmo, em busca de dinheiro, porque eles queriam cair na farra, mas só estavam com 200 cruzeiros, ou seja, estavam duros. Assim que chegaram na serraria, a dupla desceu do carro e foi atendida pelo vigia Antônio. E aí Delmo disse que passou ali para tomar uma água e como era filho do dono do rolê, o Antônio simplesmente se abaixou para abrir as fechaduras do portão. E foi então que Delmo o atacou com 2 pancadas de chave inglesa, deixando a vítima estirada no chão e acreditou que teria matado o vigia. Para não perder a viagem, decidiram então revirar as gavetas do escritório em busca de dinheiro e do revólver que estava guardado sob a posse de Antônio, e encontraram. Enquanto buscavam por mais grana e objetos de maior valor, o José Honório buzinou para avisar que havia alguém chegando. Então a dupla abandonou a missão e voltou para o carro. Delmo estava sujo com o sangue do vigia, mas Adalberto insistia que Antônio ainda estava vivo. Os 3 comparsas seguiram para o botequim do Bivaca e assim que chegaram ao destino, Delmo deu 500 cruzeiros do dinheiro roubado para Adalberto, que comprou 6 cervejas. Dali seguiram para o bar do Ângelo, onde Delmo decidiu ir ao banheiro para lavar o sangue de suas mãos, sendo seguido pelo Adalberto. E foi nesse momento, ali na intimidade do banheiro, que o Adalberto demonstrou preocupação pelo fato de José Honório ter notado que a ação na serraria foi além do roubo. Isso porque o Delmo estava com as roupas ali sujas, ele estava com sangue. Então, óbvio que rolou alguma coisa. O José Honório estava meio cismado, Apesar do roubo e dele ter buzinado ali, ter sido um comparsa, ele estava cismado com essa violência que rolou. O Adalberto, então, disse a José Honório que era preciso retornar pela cidade pela estrada de Campos Sales. O taxista desconfiou. O Delmo, então, disse que estava de rolo com uma moça que morava ali por Campos Sales para justificar esse pedido. E aí o José Honório, concordou, falou que levaria eles por lá. O taxista ainda não sabia, mas os seus cúmplices haviam decidido matá-lo para que não houvesse rastros sobre o que rolou na serraria. Adalberto era o mentor intelectual, mas Delmo não hesitou em agir e seguir as suas instruções. Na altura do quilômetro 8, os comparsas pediram para que Honório parasse o carro para usar o mato como banheiro. Aquela história lá que a gente já ouviu. Quando o motorista levou o papel para que pudessem se limpar, Delmo o surpreendeu com um tiro pelas costas, que atingiu ali o seu pescoço. Ainda vivo, Honório foi retirado do carro e jogado do alto do barranco com a intenção de que o seu corpo caísse no abismo que havia após a cerca, mas o motorista acabou pendurado pelos arames farpados. Não havia o que fazer. Para garantir o serviço, Delmo lhe deu mais um tiro antes de partirem. Adalberto ficou bravo com o comparsa, pois ali não era o melhor lugar para descartarem o corpo. Pensava em como fariam também para voltar a Manaus, já que ambos não sabiam dirigir, mas precisavam tentar de algum jeito. Entraram no carro e, aos trancos e barrancos, a tentativa de dirigir falhou. O carro, enfim, capotou 1 quilômetro depois de onde tinham matado José Honório e ficou na beira da estrada. Alberto bateu a cabeça no para-brisas, deixando seu sangue no vidro e alguns fios de cabelo para trás. Inclusive, a perícia encontrou o material no carro, fez algumas suposições sobre esse achado, mas não prosseguiu com a pista, deixando para trás o material genético do cúmplice do crime que tanto procuraram. A dupla de criminosos seguiu a pé até a cidade. Quando chegaram a certa altura, se separaram.
não sem antes combinar que não denunciariam um ao outro caso fossem presos. Após tomar conhecimento de que o vigia não estava morto e que seria facilmente identificado, o Delmo falou com o pai e se entregou à polícia. Sabendo disso, Adalberto chegou a entrar na delegacia para que fosse visto pelo Delmo, daquela ameaçadinha básica, né? Mas o Delmo cumpriu a promessa e não o entregou. Sua versão para o crime chegou à polícia e Adalberto foi indiciado como coparticipante do assassinato de José Honório e por tentativa de homicídio contra Antônio Firmino da Silva. Porém, assim como aconteceu com o suposto terceiro comparsa Antônio Muniz, não encontrei nenhuma informação sobre uma possível condenação sua. Mas pelo menos, afinal, temos a declaração de uma segunda pessoa que participou do crime, podendo juntar com as 1000 versões que Delmo contou, essa possivelmente seja a que mais se aproxima do que realmente aconteceu. E esse foi o caso Delmo. Gente, que caso! Quanta gente, quanto crime! Se é verdade que gentileza gera gentileza, o contrário aqui cabe muito bem. Crime gera crime. A lição que fica desse caso é que não havia inocente na história. Nem os motoristas fizeram justiça por um colega de trabalho, nem os estudantes protestaram por reparação para honrar a memória de uma pessoa boa, porque o Delmo não era. Todos eram culpados pelo mal que causaram e mereciam sofrer as consequências no rigor da lei. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso, então acompanhe o podcast nas redes sociais para ver essa história em imagens. No Instagram, somos @cafécomcrime e no Twitter, somos @caféccrime. Gente, eu tô velho de falar Twitter, eu vou ter que começar a falar X. Ai, acha a gente lá no X. Eu não me acostumei ainda. Pra mim, será eternamente Twitter. Enfim, eu volto em 15 dias, não na próxima quarta, na outra, com um novo caso brasileiro de deixar o queixo caído. Se um amigo te convidar pra fazer um assalto ali rapidinho, gente, foge, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas para este episódio foram o livro Caso Delmo, o crime mais famoso de Manaus, de Durango Duarte, o jornal Correio da Manhã, Jornal Tribuna da Imprensa, Diário de Notícias, o Jornal RJ e revista O Cruzeiro.